Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu tentei fazer a live para falar sobre esse jogo, porque eu queria fazer uma parada mais interativa, mas a internet estava uma bosta, não deu certo. Então resolvi gravar esse vídeo aqui para falar para vocês a minha impressão desse jogo. Vasco 0, Atlético Mineiro 0. O time ele já foi com uma escalação diferente, quer dizer, com uma única alteração em relação ao que tinha sido visto no vídeo da preleção. O Thiago Galhardo ele sentiu o joelho, saiu para a entrada do Raul e foi muito bem, não por causa da saída do Thiago Galhardo, e sim por causa da entrada do Raul, que jogou muito bem e na boa, não tem como ficar de fora desse time. Mas eu vou falar mais do Raul quando eu falar individualmente dos jogadores. Bem, o Vasco ele foi a campo com o Martin Silva no gol, na lateral direita o Lennon, na zaga Luiz Gustavo e Bruno Silva, na lateral esquerda o Henrique. No meio de campo, De Sábato e Andrei e Raul, fizeram a linha com 3 volantes. Mais na frente, Wagner e Pikachu, e centralizado lá o Maxi Lopes. Foi esse o Vasco que foi tentar segurar o Atlético Mineiro, que vinha lá com Ricardo Oliveira, Casares, o Xará e companhia, tudo para tentar sufocar e ter uma vitória que estavam considerando maiúscula em cima do Vasco. Quando eu fiz o vídeo da preleção, a grande maioria das pessoas estavam totalmente desacreditadas com esse jogo. Imaginavam que seria uma derrota, ainda mais, imaginavam que seria uma derrota elástica, um placar assim muito grande, mas o Vasco ele jogou muito bem, jogou muito arrumado defensivamente. Quando eu estou falando bem, é bem defensivamente, né? Porque o time ofensivamente basicamente não jogou, não quis agredir o Atlético Mineiro, tentou jogar basicamente para se defender. Mas nesse quesito de tentar se defender, o Vasco ele foi muito bem. Tá certo que o Atlético Mineiro conseguiu produzir alguma coisa? Sim, conseguiu produzir alguma coisa. Quando um time ataca muito, uma hora ele consegue passar. Mas até mesmo quando passava, não era limpo. Entendeu? Os atacantes do Atlético Mineiro nunca conseguiam passar limpo, finalizar tranquilos. Toda a defesa do Vasco ela se comportava muito bem na hora de afunilar para os atacantes do Atlético Mineiro. Eles nunca estavam sozinhos lá para fazer as coisas. Enfim, o primeiro tempo do jogo foi basicamente o Atlético Mineiro atacando, e o Vasco se defendendo, salvo algumas boas operações ofensivas que passavam pelos pés do Maxi Lopes. Mas no geral foi ataque do Atlético Mineiro contra a defesa do Vasco. Lembrando que eu estou falando de um dos ataques mais positivos do campeonato contra uma das defesas mais negativas do campeonato. E nós saímos do primeiro tempo sem levar nenhum gol. E tivemos se não me engano, uma ou duas chances assim de gol. Como eu disse, passando pelos pés do Maxi Lopes. Voltamos para o segundo tempo e a tônica do jogo não mudou. Continuou o ataque do Atlético Mineiro contra a defesa do Vasco e salva aqueles lampejos de ataque que o Vasco tinha às vezes. O Valdir Bigode ele armou o time basicamente para se defender, para segurar. E levando em conta isso, fez bem o papel. O Vasco ele se defendeu, se segurou, conseguiu não levar nenhum gol do Atlético Mineiro. Como eu disse, é um dos ataques mais positivos do campeonato. Saiu lá do estádio deles com um pontinho. Levando em conta que nós ganhamos do Atlético Mineiro aqui e tiramos um ponto deles lá, nosso embate contra o Atlético Mineiro no campeonato foi muito bom. Então, é isso. Em relação ao jogo, produtivamente, o Vasco teve muita coisa defensiva, mas ofensiva quase que nada, mas valeu o ponto, cara. Eu vou falar para vocês. É para se comemorar. Eu sei que tem muita gente que fala, mas eu vou comemorar empate, para mim só comemora se é vitória, isso aí, isso ok, beleza, você pode pensar dessa forma. Mas não só pelo empate, foi um dos poucos jogos que o Vasco passou sem levar gol. Nós, graças a Deus, não conseguimos ser vazados nesse jogo. Que bom, né? Nós tivemos muitas atuações individuais que merecem algum destaque, que podem ser bem observadas para a continuidade do campeonato. Bem, eu vou falar agora aqui sobre essas qualidades individuais que eu vi em relação a algumas coisas do jogo. O Lennon, eu achei que o Lennon jogou bem, não comprometeu o lado dele do campo, não fez uma partida ofensivamente boa,
mas fez o que podia lá atrás e o lado dele do campo era o pior. Era o lado que o Atlético Mineiro estava agredindo com mais força. Então, tendo em vista isso, eu achei que o Lennon ele se comportou muito bem em campo. Para mim foi uma boa estreia. Não estou dizendo que ele é nenhum craque, tá, gente? Só estou falando que foi uma boa estreia e que... estreia não, que acho que é o segundo jogo dele, né? Mas eu acho que é o primeiro jogo que ele vai o jogo inteiro. Mas, enfim, ele se comportou bem em campo. Para mim, eu prefiro ver mais alguns jogos dele, mas para mim a atuação foi boa para esse jogo. Luiz Gustavo, para mim, o melhor em campo. O jogador, cara, ele foi extremamente preciso no jogo. Taticamente, ele foi muito bem. Ele incomodou demais os atacantes do Atlético Mineiro. Não deixou ninguém se criar ali na zaga. Na boa, mandou no jogo. O Luiz Gustavo, ele basicamente pegou a zaga, se guardou para si e não deixou nada passar. Colocou o ataque do Atlético Mineiro no bolso. Na minha opinião, o Luiz Gustavo melhor em campo. Bruno Silva foi bem, não comprometeu. Eu acho que ele não foi tão bem quanto o Luiz Gustavo, mas eu acho que ele foi bem. Henrique também para mim foi muito bem, salvo a mesma coisa do Lennon, não comprometeu o lado dele do campo e arriscou um pouco mais no ataque. Ele deu uma inversão de jogo pro Pikachu no segundo tempo, que o Pikachu matou, chutou para dentro da área e o Maxi Lopes quase faz um belo gol de letra. Cara, foi um lance muito bonito. Foi um lance muito bonito. Agora que eu parei pra pensar, foi o Henrique que fez isso ou foi o Vinícius Araújo? Cara, agora que eu parei pra pensar, não tenho certeza se foi o Henrique, não. Bem, enfim, se não foi o Henrique, desculpa aí. Mas eu achei que ele teve uma produção muito boa no seu campo defensivo. Raul jogou muito bem. Para mim, uma das melhores surpresas assim nesse jogo, além do Luiz Gustavo, foi o Raul. Para mim, não pode ficar fora desse time. O Raul ele joga muito bem, tem que ser aproveitado. Se não dá para jogar ele com o Andrei, se tem que escolher entre ele e Andrei, não pode tirar o de Sábato porque o Raul não é primeiro volante, que joga com 3 volantes. Mas eu arriscaria, cara, na moral, eu sei que o Vasco ele tem problema em sua composição defensiva, tem, mas ainda assim eu arriscaria colocar o Andrei e o Raul, cara. Eu acho que isso pode nos dar uma ofensividade muito grande e aquilo, cara, fechando os espaços, tudo se compacta, tudo se acerta. Não é necessário que o cara seja um exímio marcador para fechar espaço, e eu acho que o Raul consegue fazer isso. Então, eu achei muito boa a atuação do Raul e espero que ele seja mantido para as próximas partidas. E lá na frente, o Maxi Lopes. Toda jogada ofensiva passou pelo Maxi Lopes. O cara infernizou a zaga do Atlético quando teve a oportunidade. Deu um lindo chute cruzado, fez o pivô muito bem, tentou um chute colocado, quase fez um gol. O Vitor tirou com a pontinha da luva, quase fez outro gol de letra. Ou seja, o cara ele incomodou bastante. Eu vou usar para o Maxi Lopes a maioria das desculpas que usavam quando falavam de jogadores e eu falava, pô, esse jogador não é bom. A desculpa que me mandavam pelo menos ele é melhor que o Rios. Então, para o Maxi Lopes eu vou usar essa mesma coisa. Ele é melhor que o Rios. Bem, gente, como eu disse, o time ele não produziu ofensivamente, quase não incomodou o Atlético Mineiro, mas nas vezes que incomodou, deu um sustinho. Aquele lance, aquela bola do Andrei, velho, cara, eu vi aquele gol acontecendo, cara. O Pikachu, ele pegou a bola, ajeitou pro Andrei, nossa, ele bateu, cara, mas temos que convencer que o Vitor é um ótimo goleiro, né? O Andrei, ele não fez nada de errado, ele deu o chute seco embaixo e o Vitor agarrou porque é um goleiro muito bom. Mas, tipo assim, de 10 vezes, 8 vezes um gol desse entra. Entendeu? Como eu disse, a ofensividade do time para mim foi muito boa. A ofensividade não, desculpa. A defesa do time. A defesa do time para mim foi muito boa. O Vasco ele segurou um dos melhores ataques do campeonato. E se manter dessa forma, aí é só acertar lá na frente. Nós já descobrimos um centroavante. O Maxi Lopes ele consegue fazer essa função de centroavante. Basta arrumarmos melhor aquele meio de campo. A linha entre o volante e o Maxi Lopes tem que trabalhar bem. Wagner, Giovanni Augusto, Pikachu, Thiago Galhardo, sei lá quem for entrar ali,
tem que ajudar ofensivamente. Talvez pensarmos em uma peça mais ofensiva de lado, talvez um Kelvin de repente, enfim. Mas eu acho que isso que melhorou um pouco a situação do Vasco em relação à péssima impressão que a gente ficou do jogo do Ceará. Tem alguma coisa ganha? Tá tudo feliz? O Vasco melhorou 200%? Não. Não melhorou 200%, não tem nada a ganhar, não é para ficar feliz com um empate com o Atlético Mineiro. Mas vamos tentar tirar as coisas boas desse empate, ver esses jogadores e ver se eles conseguem manter um nível e manter uma evolução para a continuidade do campeonato. Tendo em vista o ponto conquistado de lá, para o Vasco faz muito bem. E é isso aí, gente. Eu acho que nós conseguimos um bom resultado na medida de tudo que foi proposto, porque, como eu disse no último vídeo, o jogo estava feição para o Atlético Mineiro. E nós conseguimos sair de lá bem. Basicamente é isso, mas me diz você, o que você achou do jogo? Quais foram os melhores jogadores do time, na sua opinião? E tem algum que você não gostou? E sobre o resultado, você acha que o Vasco poderia ter saído de lá com uma vitória? As substituições você achou que foram acertadas? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.